Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar com todos vocês como foi que eu recebi o diagnóstico de autismo do Guilherme em 2007. Enfim, depois de muitas pessoas sinalizarem que o desenvolvimento do Guilherme estava diferente, sabe? Então, assim, porque na época tinha algumas vizinhas que também haviam tido nenéns na mesma ocasião que eu, dias antes, e outros depois que já estavam com desenvolvimento bem além e de acordo com a idade, eu procurei um neurologista infantil. Não por mim, porque eu achava que estava tudo ok, mas ainda bem que elas tiveram a coragem de me dizer, olha, será que é normal? Ele ainda não faz isso, já está com 1 ano e 6 meses, não, enfim, já está com 1 ano e 9 meses, ainda não faz isso. E para mim era normal. Mas enfim, de tanto elas ficarem me falando, eu procurei um neurologista. E que na ocasião me fez a seguinte pergunta: se eu já havia ouvido falar sobre autismo, se eu conhecia alguém e se eu pretendia ter outros filhos. Eu disse: eu não conheço nada sobre o universo do autismo e eu não pretendo ter outro filho agora, no momento não. E foi quando ele me disse: a senhora precisa pensar em ter logo outro filho, porque essa criança não vai render as suas expectativas. Então aquilo me assustou muito. Eu disse: ué, o que é que ele tem? Ele disse: o seu filho tem autismo em alto grau. O seu filho tem autismo e autismo é uma doença do desenvolvimento. Geralmente as pessoas com autismo, elas não se desenvolvem, ela não fala. Provavelmente ele não vai falar, provavelmente ele não vai andar, provavelmente ele não vai fazer nada que as outras crianças fazem. E eu disse: como assim? Como é que o senhor ouviu isso? Se o senhor só bateu o martelinho no joelho e colocou a lanterna no olho? Baseado em quê? Eu estudei para isso e sei que seu filho tem atraso no desenvolvimento muito sério. E aquilo ali foi. Parece que ele estava cravando assim a faca em mim, porque ele estava me destruindo. Eu não acreditava no filho lindo nos meus braços, ele sorrindo. Mas aí eu tive que ouvi-lo e perguntar: e onde é que tem um remédio? Não, porque aonde tiver um remédio nós vamos buscar. Ele disse: senhora, não existe cura nem para o rico e nem para o pobre. Então, foi dessa forma que eu recebi o diagnóstico do Guilherme de autismo. E esse vídeo hoje eu estou gravando para que vocês que estão aí me vendo entendam que a gente não precisa, nós não devemos acreditar em tudo. Nós precisamos ir buscar um outro diagnóstico, não talvez um outro diagnóstico, mas uma outra resposta, procurar um outro médico, porque o diagnóstico pode ser que não mude, o diagnóstico de autismo, mas o desenvolvimento sim, mas as esperanças sim, porque ninguém tem o direito de matar suas esperanças. Então assim, fiquei com muito desejo no coração de compartilhar esse vídeo com vocês. Logo quando eu saí do consultório, eu saí devastada. Eu passei a ver o meu filho realmente da forma que o médico disse: ó, seu filho não vai falar. Então, depois que ele me falou tudo que o meu filho poderia ser que não fizesse, o meu filho, eu comecei a ver que realmente ele não fazia. Então, quer dizer, a venda caiu dos meus olhos e eu passei a ver o meu filho autista. Então, antes eu via uma criança, passei a ver um autista. Então, eu pedi muita sabedoria a Deus para que o Senhor Jesus ele pudesse me orientar, porque eu não podia perder meu filho, ali ainda era o meu filho, e eu queria o meu filho. Então, como é que um diagnóstico poderia ser mais importante do que o nome dele? Eu não queria chamar ele de autista e não chamo. Meu filho é o Guilherme e o Guilherme tem autismo. O Guilherme não é o autista. Então, assim, continua com autismo? Continua. Mas hoje, Guilherme, depois que eu transformei o luto em luta, graças a Deus, Deus me ajudou, me capacitou, então eu fui procurando ali profissionais que pudessem me ajudar. Então, quando eu via que não era suficiente aquela informação do profissional, eu já procurava a opinião de um outro, mas as terapias entraram que de imediato passei por o luto, mas transformei o luto em luta, graças a Deus. Então, assim, hoje Guilherme faz tudo que o médico disse que não faria. Guilherme precisa de ajuda? Precisa. Mas o Guilherme conseguiu, graças a Deus, sair daquele nível de autismo moderado ou severo na época, moderado, para um autismo leve, que o Guilherme era não verbal até 4 anos e um pouquinho.
sabe? Então, o Guilherme, quando ele começou a falar, ele já começou lendo. Então, quero dizer que a intervenção precoce é muito importante. Que um diagnóstico tem que saber ser dito, tem que saber ser falado. Você precisa pensar, doutor, se você estiver aí vendo meu vídeo, não sei. Mas que vocês precisam pensar a forma de passar, de dar um diagnóstico. Porque são vidas aqui, do outro lado, sabe, que estão à escuta de esperanças. Então, se é autismo, ok, mas que existe sim inúmeras possibilidades da criança desenvolver e existem inúmeras instituições que acolhem a mãe com apoio psicológico, sabe? Não matar naquela sessão, naquela consulta, não. Então, assim, sempre dizer, olha, a ciência diz isso, mas nós podemos fazer assim, assim. Sei de muitas mães que conseguiram e a senhora vai conseguir também. Então é isso, para vocês que me assistiram, cuidado quando recebe o diagnóstico, não se apega logo, procura a opinião de um outro profissional, não sofre naquele momento, mas tenta segurar, vai procurar informação. E eu sei que vai vir uma dorzinha, vai vir a dor, cada um absorve de uma forma, mas é muito importante que você não passe muito tempo ali naquele choro, naquele luto, porque o tempo é ouro, sabe? O tempo tem que agir ao nosso favor, não contra nós, tá bom? Um beijo grande, que Jesus abençoe. Nos sigam no nosso canal, tá bom? Se inscreve e também no nosso Instagram, Autismo em Busca da Inclusão. Um beijo grande.